Depois do tema do piso da enfermagem, mais uma bomba de Brasília no setor de saúde, o rol taxativo. Manda aí, Luan. Boa noite, Hélio. Nos últimos meses, o Congresso Nacional aprovou uma série de projetos de lei que, ao contrário das apregoadas boas intenções, são apontados por especialistas como vilões para a melhoria dos tratamentos de saúde no Brasil. O piso salarial da enfermagem aumentou a média de salários pagos pelos profissionais de saúde, mas sem indicar as fontes de custeio dessa política. Entidades do setor apontam que a legislação aprovada causaria a demissão de até 83 mil enfermeiros e técnicos de enfermagem, além de fechar 20 mil leitos em todo o Brasil. No último domingo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu liminarmente os efeitos da lei por 60 dias, até que seja analisado melhor o impacto financeiro para os atendimentos e os riscos de demissão em massa diante da implementação do piso. Também, na semana passada, o Senado aprovou por unanimidade o piso salarial dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em R$ 4.800. A proposta gera um impacto financeiro estimado em R$ 2 bilhões, segundo o relatório do projeto, e também não indica fontes de custeio. Ela ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados. E o Senado Federal aprovou o chamado rol taxativo dos planos de saúde. A proposta obriga as operadoras a cobrirem tratamentos e exames que não estão previstos na lista da ANS, Agência Nacional da Saúde Suplementar. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que se os planos forem obrigados a cobrir tratamentos e exames não citados na lista da ANS, os custos vão ser repassados para os usuários dos planos de saúde. Já a ANS afirma que 80% das operadoras dos planos de saúde podem fechar as portas se o rol taxativo acabar. O projeto ainda precisa da sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. Para conversar sobre essas leis que interferem no setor de saúde, o Linha de Fogo dessa semana recebe o advogado Luciano Tim. Ele é professor da FGV, doutor em Direito pela Universidade de Berkeley e ex-secretário nacional de Defesa do Consumidor, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Luciano, esse tipo de interferência, como pisos de categorias, tabelamentos e obrigações extracontratuais, costumam fazer bem aos consumidores? Normalmente, não. A resposta bem objetiva, não, quando desprovida de uma análise de impacto, né? Quando a gente muda uma lei, supostamente para proteger alguém, a gente tem que mensurar os possíveis efeitos. Então, quando o Congresso, ou o Judiciário, ou o Poder Executivo se substitui na posição, a gente chamaria isso de paternalismo puro, né? Não aquele paternalismo libertário em que o Estado dá a informação e a pessoa decide, né? Então, costuma não ser benéfico. Aí a gente pode depois entrar em cada uma das hipóteses, mas a metáfora é a seguinte, né? A gente precisa enxergar a floresta e não só a árvore, né? E muitas vezes não é isso que acontece quando se faz esse debate muito rasteiro. E aí, justamente nesse ponto, qual que é a sua análise do Congresso ao aprovar projetos como o piso de categorias, como foi o caso da enfermagem, ou agora dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, só que nenhum desses projetos foram indicadas fontes de receita, né? Será que não é uma falha dos políticos, da classe política em geral, acreditar que o universo das leis, o universo do legislativo, é completamente desassociado do mundo real e da economia? Sim, há um movimento, né, ligado ao Law and Economics, que é a escola da Public Choice. A escola da Public Choice, lá de Chicago, ensina que, em toda a teoria da regulação como um todo, da análise econômica da regulação, que é verdade que o mercado tem falhas e por isso a gente precisa de regulação, só que a política, o mercado político também tem falhas e normalmente elas são maiores do que as falhas do mercado econômico. As falhas do mercado político estão relacionadas ao fato de que normalmente os cidadãos não se informam o suficiente porque eles também não ganham nada se informando, porque eles só têm um voto
aí com o voto você não consegue mudar o resultado de uma eleição de 200 milhões de pessoas. Aí a estrutura de incentivos não funciona bem. Com pouco tempo que os parlamentares têm para passar as informações, né, que a gente chama isso de assimetria de informações, acaba que em 5 minutos de Instagram os deputados, os congressistas focam muito em coisas retóricas que, no fundo, interessam mais a ele para ser reeleito, né, por isso o public choice, do que propriamente dos seus eleitores. Então, há ali um problema de conflito de agência que é inerente a esse mercado político. O político precisa ganhar a eleição e ser reeleito, né? Uma vez eleito, ele precisa ser reeleito. E as pessoas não se informam, na média, o suficiente, aqui eu também não estou acusando ninguém, é que é uma falha mesmo de mercado, porque se a gente passar o dia inteiro se informando sobre o mercado econômico, que tem falhas, aí eu passo a ter informação e uso essa informação ao comprar ações na bolsa, e eu me beneficio. No mercado político, você não consegue resolver isso. Mas não é obrigação dos políticos, desculpa interromper, Tim, não é obrigação deles estudar o impacto da legislação que eles estão criando? Olha, do ponto de vista estratégico, pragmático, é um jogo, certo? É um jogo, teoria dos jogos. Nesse jogo, ele precisa ser reeleito. Então, assim, se nós formos estrategistas, digamos assim, políticos, eu tenho dúvidas. Moralmente, sim. Moralmente, para o bem da sociedade, é evidente. É claro que numa sociedade desejável, os políticos teriam que ter essa dimensão, digamos, pragmática, consequencialista. Eu defendo, inclusive, como existe em alguns países, o que se chama análise de impacto legal. Significa que, para passar uma lei, o congressista teria que fazer um estudo de impacto. Hoje ainda está muito no campo da retórica e muitos dos projetos de lei, no fundo, são pautas-bomba, né? Vamos dizer assim, do ponto de vista econômico. Havia até uma época que o Senado se dedicava a treinar parlamentares em economia, né? Que no fundo é isso, você tem consequências. O problema é a estrutura de incentivos, né? O cara precisa ganhar a eleição. Eu lembro uma vez explicar para um congressista que o voto dele ia ser prejudicial aos consumidores, apesar de aparentemente ser benéfico. Era na discussão sobre bagagens, não vem? Mas é análogo. Ele disse, entendi, mas o meu eleitor não entenderá, entendeu? Então, você tem um problema de desenho de incentivos ali. O que a gente tem que fazer é saber que há esse problema e tentar nos proteger. E aí um ponto, né? A gente teve uma falha, então, no mercado político, pegando as suas palavras, ao aprovar um piso salarial de uma categoria. Na sua opinião, a decisão liminar do ministro Barroso, ela corrige esse problema, pelo menos temporariamente? O ministro Barroso está enxergando aí a floresta ao invés de só a árvore, como os parlamentares estavam analisando? Sim, o ministro Barroso tem uma posição que ele já escreveu sobre isso, né, sobre o ativismo judicial. Ele entende que, quando a lei não é clara, caberia ao judiciário corrigir. Aqui na situação é um pouco, né, na verdade, é corrigir a própria legislatura, né? Então é um tema bem complexo e amplo. Claro que, como professor de Law and Economics, me agrada quando o Congresso se colocam certos limites e uma realidade orçamentária ao Congresso. Claro que tem uma discussão mais ampla de ativismo, né? Mas eu acho que aí é mais ampla e tem outros problemas, não nesse caso específico. Nesse caso específico, eu diria que andou bem, porque o federalismo, aí é uma questão também assim, né, do real federalismo, ele tem que ser bem desenhado de forma que as leis federais não inviabilizem municípios, não inviabilizem estados, né? Esse é um dos problemas dessa lei. Depois tem um problema de livre iniciativa, né? Aí tem talvez um problema de inconstitucionalidade direta, né? Tem a ver também com livre iniciativa, porque você acaba afetando leis sobre remuneração, que são leis de mercado, vamos dizer assim, né? Não que eu seja contra o salário mínimo, mas tem que cuidar o piso para que os efeitos não sejam piores, né, e nefastos. Então, talvez nem precise de discussão de ativismo. Talvez seja suficiente uma discussão
seca sobre livre iniciativa e ordem econômica. Talvez por isso já haja uma inconstitucionalidade. Tim, uma pergunta. Obrigado por você estar aqui conosco, sempre um prazer estar com você. Pelo que eu estou entendendo, você está concordando com o Barroso que essa emenda constitucional do piso pode ser inconstitucional? É isso? Você está dizendo isso? Estou dizendo que ela pode ser inconstitucional, seja por uma inconstitucionalidade, digamos assim, seca, por um problema de ferir uma liberdade fundamental, que é a livre iniciativa, isso é um ponto. E um outro ponto pode ser aí um pouquinho mais complexo, mas que no caso concreto, eu tenho uma posição, eu só faço uma ressalva aqui, eu acho que a gente tem que cuidar um pouco do ativismo, né? Que seria assim, né, uma exagerada interferência do judiciário no campo do executivo e do legislativo. Agora, no caso concreto, eu não tenho essa mesma dificuldade, acho que se a gente for ponderar aí, vendo a árvore, as consequências, o resultado seria muito danoso para a sociedade, aí a gente poderia, então, ter uma leitura da Constituição não tão gramatical ou literal, entender que sim, que haveria potencialmente uma inconstitucionalidade. Claro, essa decisão foi liminar, acho que vai ter tempo para a gente amadurecer um pouco mais, mas, assim, pelo que li, com as informações que temos, até tenho conversado com economistas para pedir mais dados e a gente conseguir ter uma decisão mais informada sobre a situação, mas, de novo, liminarmente é o que os estudos que tive acesso indicariam que é inviável, né? É o famoso realismo mágico que a literatura colombiana, nós temos um constitucionalismo mágico. Eu até, Eli, obrigado pelo convite, e é um prazer estar aqui, tomara que tenha outras oportunidades, Luan também. Eu escrevi em 2009 um texto chamado Lipoaspiração Constitucional. Eu acho que a gente deveria diminuir o tamanho da própria Constituição, mas no atual contexto, não tenho dificuldades em defender a posição do ministro Barroso nesse caso concreto. Deixa eu seguir te provocando nesse tema, que é bem polêmico, acho que está na boca do povo hoje. Então, para um leigo como eu, você diria o ministro Supremo ou o Supremo deveria estar olhando puramente para o que diz a Constituição. O Congresso Nacional passou uma emenda dizendo que tem que ter um piso para essa categoria, que todos sabemos que eu sou contra, a gente já fez inclusive uma linha de fogo sobre isso, porque causa problemas danados para os próprios enfermeiros. Mas o ministro do Supremo, então, tem que ser consequencialista? Ele tem que ficar fazendo conta do que é bom ou não para a sociedade e tomar a decisão baseada nisso e não no que está escrito? Eu estou entendendo que o que você está dizendo é que tem outras cláusulas da Constituição que podem estar colidindo com essa, mas se também formos por esse caminho, como a Constituição é muito grande, como você está dizendo, você sempre vai ter cláusulas colidindo, então, no fundo, é só uma desculpa interpretativa, hermenêutica aí, para fazer aquilo que o juiz está querendo fazer, que é, pela minha interpretação de leigo, fazer esses cálculos aí. Não, isso aí é bom ou é ruim, ou será que temos que proteger esse direito, criar esse direito? Eu acho isso tudo muito perigoso, você não acha, não? Pois é, tem que ver o que é mais perigoso, né? Eu sou defensor do mais... Aí, assim, é uma discussão sobre o que é direito e o que as cortes fazem. Então, eu estou vinculado a um movimento, né, que Posner talvez seja um dos papas lá em Chicago, chamado pragmatismo jurídico. Quer dizer, dentro de uma visão pragmática, isso já vem desde o chamado realismo jurídico nos Estados Unidos, né, onde eles descobriram, no fundo, que para a prática do direito, o mais importante é o que os juízes decidem, né? No Brasil, ingenuamente, talvez a gente acredite que existe uma teoria pura do direito e que juízes concretizam essa teoria pura quando julgam casos. Eu acredito que não, que primeiro se
assim, falando de experiência, assim, sobre como que, de fato, não como deveriam. A gente pode ter duas discussões, tá, Hélio? Uhum. Como que decidem, como que funcionam as cortes e como elas deveriam decidir. Do ponto de vista empírico, como elas decidem, possivelmente, acho que o Supremo é um caso evidente disso, primeiro decide, né? Depois encontra fundamentos. Você pode dizer o seguinte, e aí a nossa Constituição é muito ampla, e a nossa redação legal ela é cheia de cláusulas gerais e princípios. Uhum. Então, o que você gostaria é impossível, eu diria, porque o que é a boa-fé? O Código Civil diz que é a boa-fé. O que é livre iniciativa? Quer dizer, nós temos esses conceitos vagos que precisam ser concretizados. Nesse processo de concretização, entram valores, entram posicionamentos filosóficos, morais. E os americanos, conscientes disso, fazem com que o processo de escolha de um ministro da Corte Suprema seja fruto de uma escolha política no final do dia. Então, o que a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos na década de 60? Foram juízes democratas que, não só na Suprema Corte, né, nos Estados Unidos, juízes federais também são apontados pelo presidente. Então, foram juízes democráticos que construíram toda a visão de civil rights que eles tiveram a partir da década de 60 ali. Senão, talvez eles ainda seguissem com leis segregacionistas no Sul, se não fosse este ativismo judicial, vamos dizer assim. Então, nem tudo é ruim nisso. Agora, é por isso também que uma Suprema Corte de maioria hoje nos Estados Unidos republicana revisitou o tema do aborto. Tá? Então, o que acontece na Suprema Corte brasileira? A maioria substancial dos ministros foi apontada por um partido de esquerda. E não é uma esquerda social-democrata, é uma esquerda, raiz. Uhum. Então, é difícil acreditar que ministros não teriam essa visão. Então, não são liberais econômicos que estão lá, entendeu? Então, assim, a gente precisa ser... Daí a importância da própria escolha de presidente da República e dos representantes do Senado. Você vai ter uma concretização de princípios constitucionais que são vagos o suficiente, tanto para atuações mais interventivas, quanto menos dentro, claro, das regras do jogo democrático. Uhum. Não sei se precisei dar uma longa... É que eu defendo muito o pragmatismo e o consequencialismo, porque eu entendo que não tem como ser diferente, dada a forma como a nossa legislação é escolhida, é redigida. Eu defendo muito também, até para evitar o que você intui ou diz que se eu concordo que seria para a gente... Como é que eu evito, então, Luciano, a arbitrariedade judicial? Aí, por meio de precedentes, é assim que os Estados Unidos se protegem contra arbitrariedade, os precedentes vinculam. No Brasil, não. Eu acho que esse que é o maior problema. No Brasil, se você pegar o tema de prisão em segunda instância, o Supremo mudou 3 vezes. Uma coisa é mudar, como aconteceu nos Estados Unidos, o aborto, a decisão foi de 40 anos atrás. Bom, agora revisitou, normal, de tempos em tempos, você muda a corte. O Supremo mudou o entendimento sobre prisão após segunda instância 3 vezes em 10 anos. Evidentemente que, sem muita explicação que não, pragmática e, de alguma maneira, e aí a gente pode discutir se seria suficiente ou não, entendo que não, mas acho que aí a gente teria que ter precedentes mais estáveis, né? E acho que a gente, como cidadão, tem até uma deputada que tem falado, candidata, sobre isso, até uma pessoa de liberal, assim, ela, economista, ela entendeu, acho eu, que o nosso grande questão, acho, hoje no Brasil, é precedentes vinculantes, porque aí a gente começa a ter estabilidade. Esse finalzinho aqui de entrevista, para a gente entrar um pouquinho nessa questão do rol taxativo, porque a discussão agora, ela está nas mãos do presidente da República, mas também é um ponto que deve ser julgado pelo STF, e a grande questão é, o fim do rol taxativo, ele é bom para alguém?
ele é bom para as operadoras de saúde, ele é bom para os clientes das operadoras. Existe mesmo essa dicotomia, ou o sistema está quebrado? Você pode comentar um pouco essa questão para a gente? Sim, eu acho que esse é mais um exemplo que o consequencialismo é inexorável. A gente vai ter que fazer conta e ver o que acontece no dia de amanhã. Eu não vejo interesse algum das operadoras em perder clientes, certo? O Brasil hoje tem um universo de 40, 50 milhões de segurados. O contrato de plano de saúde, ele tem a natureza securitária, né? A natureza dele é de um contrato de seguros. E aí a lógica é chamada uma lógica atuarial ou estatística, né? Quanto você pega a probabilidade de ocorrência de uma doença e distribui numa cadeia de pessoas a partir da probabilidade. A partir do momento em que o rol não tem limite, como é que se calcula a probabilidade de ocorrência de fornecer um determinado medicamento para uma doença que a gente não sabe qual que vai ser? Então, a tendência, sim, esperada, de novo, mas aí tem que fazer conta, como diria aquele filme, né? Tobey Maguire, né? Que o cara é um jogador e ele show me the money, eu brinco sempre dizendo show me the numbers. Sei que o Hélio vai dizer, pô, Luciano, mas os números enganam. Mas a minha discussão é, cara, pior do que os números é a retórica. Né? Então, ainda mais uma retórica desprovida de compromissos com o dia de amanhã. Então, eu ainda acho... A questão do rol, ela foi decidida no Senado por unanimidade, e aí elas não estavam sendo pautadas em número, né? Só em narrativa, e se me permitem aqui, uma narrativa eleitoreira, né? Claro, porque, de novo, o mercado político tem mais falhas. Se o cara se eleger, amanhã, ele pode botar no Instagram dele como ele votou, cada um vai dedicar só 2 minutos do seu tempo para isso, dadas as falhas do mercado político, e o Congresso acaba sendo, muitas vezes, infelizmente, responsável pelo dia de amanhã, né? Agora, o problema é como mostrar isso, porque também aí só... como é que o eleitor decide? Né? Eu tenho me dedicado aí a análise econômica do direito. Eu estudei economia, mas acabei não me formando lá, então não quero passar por economista, mas fiz 3 anos. Isso me levou à análise econômica do direito, e a análise econômica do direito me levou à psicologia comportamental e às neurociências. Né? Então, tem até um livro interessante, chama Factfulness, né? Que a gente deveria viver de acordo minimamente, né, com dados. O problema é que o ser humano também tem dificuldade de lidar com isso e prefere as emoções. Então, a mídia explora isso, os políticos, né? Então, parece para a população que quando o PROCON é muito interventivo, quando é o xerife do mercado, quando o político diz que está fazendo bem, as pessoas, na média, acreditam que é o que elas querem ouvir. É duro você ganhar um debate público, e o Aristóteles já falava isso no livro da Retórica, né? Ele ficava muito triste porque ele perdia os debates públicos para os sofistas em assembleia. E ele dizia, pô, é que eu apelo não, mas eu utilizo a razão, e os sofistas a emoção, e os caras ganham o debate, entendeu? Então, o político sabe disso, e o cara que está no Congresso não tem bobo, no sentido... O cara, para ser eleito já num condomínio já é difícil, imagina no Congresso. Então, o cara ele pode não ter ferramentas de neurociência para fazer isso, mas ele intui, por isso que ele está lá. E, na média, as pessoas, eu digo mesmo como advogado, a gente chama isso, né, em neurociências vieses, né, os vieses cognitivos. Quando se diz para um cara que ele não tem razão, ele fica bravo. Aí ele, vou mudar de advogado, né? Então, assim... O advogado bom é o que diz que ele tem razão. Então, o político bom é o que diz o que a pessoa quer ouvir. Então, assim, você tem um problema grave ali, porque eu lembro quando eu estava na Senacom, e aí eu ia dizer o seguinte, não, isso é ruim para os consumidores. O cara é a favor das empresas. É que o mundo não é dicotômico no sentido... De novo, tem que ver o dia de amanhã. Pode ser que amanhã os consumidores saiam perdendo, porque no rol taxativo, você aumenta muito o risco, vai aumentar o preço
do seguro, que no caso é o plano. Se aumenta o preço, quem sofre mais são os mais jovens, que são mais sensíveis à renda porque ganham menos. Os mais jovens, então, vão ser o spillover effect, que a gente chama, né, o efeito bumerangue, vai voltar na cabeça de alguém esse negócio. Então, os mais jovens perdem o plano de saúde, vão para onde? Para o SUS, onde estão aquelas pessoas que têm menos renda e precisariam ter acesso ao sistema público gratuito. Então, isso é óbvio. O problema é que no campo das narrativas vai ser visto assim, a ANS é a favor dos planos, porque elas têm lucro. E o pessoal tem uma dificuldade de separar o que é faturamento, né, de lucro. E assim, eu tinha muita dificuldade de explicar isso para o pessoal que atuava na área de defesa do consumidor, até mesmo o Ministério Público. Cara, margem de lucro é uma coisa, faturamento. Então o cara pega lá, faturou 1 bi. Sim, mas qual é a margem de lucro na linha final? É isso que as pessoas... É até educação financeira, entende? E aí o debate fica muito dificultado, porque aí vem os viés, o político vai ser hábil, vai dizer, não, esse cara que está falando isso está defendendo o plano de saúde contra você. Só que o nosso debate aqui é muito mais de evidências, por isso que eu ainda acho que os dados podem nos levar para o lado cerebral da racionalidade, que eu ainda acho que é melhor do que apenas dos sentimentos. Luciano, muito obrigado pela sua participação aqui no Linha de Fogo. Espero vê-lo em breve novamente aqui conosco. Obrigado, Tim. Abraço grande. Valeu, grande abraço e até a próxima, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Valeu. Hélio, há 3 semanas nós falamos aqui no Linha de Fogo sobre o piso da enfermagem, as consequências dele, e está aqui agora a gente tendo que falar novamente sobre esse tema, né, Hélio? Pois é, Luan, a gente avisou que ia dar problema. A gente foi mal compreendido. A gente estava dizendo, olha, esse piso não valoriza a profissão de enfermagem. Esse piso vai causar consequências que vai prejudicar tanto o serviço de saúde quanto os próprios enfermeiros, principalmente aqueles enfermeiros que estão chegando agora no mercado de trabalho, que não têm experiência ou que moram em estados da federação com média salarial mais baixa. Por causa disso, veio todo mundo agora para Brasília, né? A gente falou com as Santas Casas, né? A Associação das Santas Casas, mas não só elas, todo mundo está indo na Brasília e falar, pelo amor de Deus, esse troço está dando uma confusão danada, não comece nem a pagar, porque vai piorar a coisa. Que hoje, a gente está aqui gravando segunda-feira, hoje, segunda-feira, é o dia que deveria ter pago o primeiro salário no novo piso, e não aconteceu por causa da decisão do Barroso. Inclusive eu conversei hoje com o Flaviano Venturim, que é o vice-presidente da Confederação das Santas Casas, daquele episódio que nós fizemos 3 semanas atrás, e ele ficou aliviado, né? Ele estava falando, olha, Luan, não sei como que a gente ia pagar, a gente falou isso no programa, que não sabia como que ia pagar, e agora a gente tem pelo menos 60 dias aí para ver o que vai acontecer, a depender aí de decisão do STF e também do próprio Congresso. E aqui, a gente aqui foi acusado de não respeitar a enfermagem apenas por alertar as consequências do piso. Mas o ponto que eu queria colocar aqui é que a confusão foi muito grande, mas o nosso entrevistado, o Luciano Tim, acha que o Barroso acertou a suspender esse piso, né? Pois é, o Barroso acertou, mas errou. Até quando ele acerta, ele erra também, Luan. Porque, o que eu quero dizer com isso? Ele acertou porque esse piso é muito ruim. Ele desvaloriza a profissão. Ele causa todos esses problemas que as pessoas estão mostrando nas últimas 3 semanas. Então, se ele teve o poder de revogar esse piso e o fez, isso parece ser algo positivo. Só que, na minha opinião, e aí eu discordo um pouco do Tim, ele não tinha poderes para fazer isso. O que eu quero dizer com isso? E eu não sou advogado aqui, mas o que eu quero dizer com isso? O Congresso Nacional, por meio do processo político, emendou a Constituição brasileira para exigir que haja esse piso para os enfermeiros. Tem que passar 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, com voto de quórum qualificado. A política existe para isso, para a sociedade tomar as decisões do que ela quer fazer. No caso, era uma decisão, uma burrice.
uma asneira, na minha opinião, econômica e que age, inclusive, contra os próprios enfermeiros. Mas passou por esse processo. Com que direito o Supremo Tribunal Federal retira os efeitos desse processo político? Ou seja, passa por cima do Congresso Nacional, usando uma tecnicalidade, uma suposta contradição. Não, veja bem, sei lá, no artigo 5º se fala em livre iniciativa. Aliás, meu pai teve a ver com ter a palavra livre iniciativa na Constituição. Então, portanto, isso está atrapalhando a livre iniciativa. Poxa, a gente sabe que não é por isso que ele está tomando essa decisão. Ele está tomando pelo que o Tim mencionou. O Tim mencionou que deve-se fazer um cálculo consequencialista. Esse troço é desastroso para as contas, por exemplo, estaduais e municipais. Sim, mas aonde na Constituição está dizendo, né, que a garantia de saúde universal também atrapalha as contas estaduais e municipais, e nem por isso ela foi revogada, considerada inconstitucional. E aqui é a mesma coisa, está sendo um casuísmo, na minha opinião. Você encontra uma contradição suposta dentro da Constituição para falar, não, eu sou iluminista, eu sei que vocês estão fazendo besteira. Por acaso, eu concordo com ele que nesse caso é besteira, mas ele tem essas visões, esses rompantes de iluminismo toda hora, pode vir contra a gente também. Quer dizer, eu sei que isso vai dar problema, então eu vou passar por cima do Congresso Nacional e da Constituição, que não diz nada sobre esse assunto, inclusive ao contrário, diz exatamente que tem que ter um piso para a enfermagem. E eu vou dizer que não. Tudo bem, é liminar, ainda tenho pleno para decidir, mas eu acho, Luan, que essa coisa de corrigir a legislatura, né, de fazer conta e não seguir a Constituição, perigosíssimo, como eu falei para o Tim. Eu acho extremamente perigoso. Isso vai ser usado contra nós. O Tim mencionou uma coisa muito interessante, Luan, que é o realismo jurídico, que diz que, no fundo, são seres humanos, eles tomam as decisões, e isso que deveria estar valendo. Tudo isso eu concordo, né, que as decisões são interpretadas por seres humanos, não tem uma inteligência artificial aqui fazendo análise de se uma coisa é constitucional ou não, e essas pessoas, como humanos, têm visões de mundo que são distintas entre si, e como o Tim pontuou, esse Supremo Tribunal Federal tem um lado mais de esquerda, então não é surpreendente que as interpretações sejam para esse lado. Tudo isso está correto, mas se você simplesmente jogar a toalha e falar, já que são humanos e eles interpretam, e no fundo eles interpretam, então a Constituição não é muito relevante, deixa a Constituição para lá, ou pega qualquer tecnicalidade, porque no fim do dia são eles mesmos que interpretam, aí quase que é um vale tudo. Eu sei que não é isso que o Tim falou, mas se você racionaliza essa coisa de o juiz poder fazer, né, consequencialismos e tal, você está permitindo qualquer coisa independente do que esteja escrito. E nisso eu acho que não. Está errado o Barroso em tomar essa decisão, no sentido de que, embora correta a decisão, ele não pode passar por cima do processo político. Aí você vai falar o seguinte, só para concluir, Luan. Então como é que corrige? Corrige aprendendo. Fez besteira o Congresso? Foi todo mundo lá para o Congresso Nacional pedir, tá bom, então revoga essa emenda. Os Estados Unidos lá atrás, Luan, 1913, 10, uma coisa assim, passaram uma emenda constitucional, e lá é muito mais difícil passar emenda que aqui, para proibir o comércio de álcool, cerveja, qualquer coisa. Deu um problemão, levou 10 anos, mas eles aprenderam e revogaram a emenda. Mas tudo pelo processo político. Não foi o Supremo Tribunal Federal que chegou, não, isso aí vai dar um problemão. Não, o processo político decidiu, respeite-se o processo político, e eles mesmos sofrem os prejuízos, como o Tim falou, eles agem conforme a public choice, a escola de escolhas públicas explica, eles são egoístas no sentido que defendem o seu próprio interesse, querem ser reeleitos.
Se fizeram besteira, em algum momento os eleitores vão falar, esse cara só faz besteira, ele que passou aquele piso horroroso, que deu todos esses problemas, fecharam as santas casas, demitiram uma porção de gente, o serviço de saúde piorou, então ele pague politicamente por isso. Esse é o processo que eu defendo para corrigir os erros, entendeu? Só porque casuisticamente é bacana que o piso seja congelado agora, vamos saber o que vai acontecer depois do pleno decidir, não quer dizer que eu concorde com esse processo. Eu sou contra esse processo, eu acho que não é assim que as decisões têm que ser feitas numa república constitucionalista. Tivemos uma linha de fogo sobre o ativismo judicial e o próprio Luciano Tim trouxe aqui uma solução que ele defendeu em artigo há muitos anos, né, que é fazer um processo de lipoaspiração constitucional, que é retirar poder do STF justamente para restringir a possibilidade deles pegarem e tomarem decisões sobre essas questões jurídicas. Mas um ponto muito interessante aqui da visão do Tim também explicando sobre como que o mercado político tem muitas falhas, né? Justamente pelo comportamento dos políticos. Nesse caso, acho que nos 3 exemplos que nós tivemos, fica muito claro que os políticos pensaram na eleição e não na saúde da população, né, Hélio? Foi populismo. Eles sabem, né, que isso aí é uma maluquice, mas é bacana. Você entrega algo instantâneo para uma classe muito importante e grande, e com isso você espera receber votos. Esse é um dos grandes problemas da democracia como a gente tem hoje. O Tim mencionou algo muito importante, que é a análise de impacto regulatório, coisa que tanto ele quanto eu brigamos muito para que tivesse na Lei de Liberdade Econômica. Só que quando o processo político resolve fazer uma mudança na Constituição, não precisa fazer impacto regulatório, você está mudando as regras do jogo, lá em cima, lá na pirâmide de Kelsen, está lá em cima, você fez uma emenda constitucional. O impacto regulatório é para uma lei, né? Podia fazer na hora que você determina o salário, podia ter feito sim. Eu não sei se a lei de liberdade econômica exige que os parlamentares também façam isso. Eu não sei se é só executivo ou parlamentares a verificar, não sei como é que ficou. Mas, sem dúvida, deveria explicar da onde, né? Se os benefícios desta lei são maiores que os custos dessa lei. Deveria fazer essa análise, sim, antes de passar qualquer lei. Eu concordo 100% com ele. Mas ele também pontuou algo na direção certa. Se você tem uma Constituição mais enxuta, né, você dá menos margem de interpretação para o Supremo fazer esses exercícios de ativismo judicial usando tecnicalidades de contradições entre trechos da Constituição. Isso é uma coisa. A outra coisa, se você diminui o escopo que o Congresso e o Executivo podem ter na sociedade, ou seja, se diz, não, o governo não pode legislar sobre isso, o Executivo não pode entrar no X e devolver, portanto, poder para o povo, né? Porque hoje no Brasil, o Estado, o Congresso, o Executivo podem quase tudo, né? Se a nossa Constituição passasse a refletir que nem o Congresso, nem o Executivo podem fazer certas coisas, o tamanho do escopo do que o processo político pode decidir se reduz. Eles ficam decidindo coisas menos abrangentes. Essa é a grande solução. Por isso a importância de a gente lá na frente, Luan, ter uma Constituição liberal, porque uma Constituição liberal estabelecerá que o escopo de atuação do Congresso e do Executivo será muito menor do que o escopo permitido hoje. O Estado não vai poder entrar em certas coisas, né? E essa é uma solução possível para diminuir os problemas. Claro que, se você quiser, lá na frente, você tem que sempre respeitar a propriedade privada e aí não tem escopo nenhum para o governo tomar a tua propriedade. Esse é um mundo ideal lá na frente. Mas até lá você pode ir diminuindo o escopo de atuação do Estado. E essa é a ideia. Acho que um ponto interessante é o que a gente tem observado aqui no Congresso em Brasília, é de como que vai chegando perto das eleições, as leis populistas elas não são
apenas aprovadas, mas elas são aprovadas com unanimidade, não tem nenhum voto contrário, Hélio. E foi o caso que aconteceu com o rol taxativo, né? Que ele basicamente ele torna o rol taxativo, passa a ser exemplificativo, e os planos de saúde, eles não têm mais uma relação da agência reguladora falando, olha, os seus clientes você tem que oferecer isso aqui. Né? Aí agora ele passa a ser um exemplo. Então, se um cliente de uma operadora de saúde chegar e falar, olha, eu quero um exame, ou eu quero um procedimento que não consta aqui, eu tenho direito, agora eu quero, e aí isso gera uma insegurança jurídica, até o plano não sabe nem quanto que ele vai cobrar, já que ele não sabe o que ele vai ter que ofertar, né, Hélio? São dois problemas, um é insegurança jurídica, mas o problema mais grave é você estar aumentando o que ele tem que entregar. O plano estava cobrando um valor X para cumprir certos procedimentos, uma lista de procedimentos. Se agora você diz, não, essa lista será maior, você não sabe nem quanto maior, eu entendo isso, mas será maior, aquele valor já não interessa mais ao plano. Então, o que ocorre na prática, você sabe que é assim, e você e o Tim mencionaram a questão de o político não saber fazer conta, não entender a diferença de faturamento. Ou não querer fazer, né, Hélio? Ou não querer fazer. Então, o plano vai dizer o seguinte, não, então isso aí não vale a pena, não dá retorno para mim. Ou seja, eu não vou aceitar mais novos clientes e eu vou tentar sair dessa operação, desligar contratos, cancelar contratos, porque esses contratos passaram a ser prejuízo, passaram a representar prejuízo para o plano de saúde. Ou seja, vai bater, né, no efeito boomerang, no spillover effect, como disse o Tim, na testa dos segurados. E no fim do dia, ou os segurados vão pagar muito mais por isso, ou eles vão ficar sem o plano de saúde. Como o Tim falou, vão parar no SUS de novo, porque o plano não vai querer mais aquele cliente. Então, veja, Luan, é muito complicado se morar no Brasil. Bom, a política deveria ouvir mais a economia e o mundo real. Você concorda com o Luciano Tim e com o Hélio Beltrão? Comente aqui embaixo. Assine a Gazeta do Povo, jornal que acredita no Brasil. E acesse os conteúdos do Miss Brasil. Obrigado, Hélio. Até a Linha de Fogo da semana que vem. Valeu, Luan. Turma, um grande abraço.